Olá, alunos do 7º ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Rodrigo Ribeiro. Na nossa aula de número 66, nós vamos trabalhar então, olhem aí, com objeto de conhecimento, marcas linguísticas e intertextualidade. E como detalhamento, discurso direto e indireto. Isso mesmo, vamos aprender mais aí na nossa aula sobre os discursos direto e indireto. Vamos lá? Muito bem, então nós vamos começar falando aí, né, da nossa do discurso, do tipo de discurso, discurso direto e do discurso indireto, né, dentro aí da língua portuguesa. Bem, nós precisamos primeiro entender que o discurso direto e o discurso indireto são tipos de discursos utilizados no gênero narrativo, certo? Aí está aparecendo para vocês essa palavra em destaque, gênero narrativo. Para introduzir as falas e os pensamentos, né, dos personagens. Então, o uso aí do discurso direto e indireto, ele vai variar de acordo com a intenção do narrador, certo? Então, vamos às palavrinhas aí no quadro, olha só. Gênero narrativo, falas, a próxima, pensamentos, personagens e narrador, ok? Gravem essas palavrinhas aí, porque elas fazem parte, então, né, dos discursos, de como que nós vamos utilizar o discurso direto e indireto aí dentro desse gênero narrativo, né, a partir das falas e dos pensamentos, né, a partir das falas e dos pensamentos dos personagens que estão ali naquela narrativa. E quem vai conduzir isso, né, é o nosso narrador, ok? Então, para nós começarmos a ver os conceitos de discurso direto e indireto, eu vou trazer um exemplo para vocês num quadrinho. Olha só. Temos aí, então, duas amigas conversando e no primeiro quadrinho a gente tem a seguinte fala. Amiga, amanhã eu começo a minha dieta, certo? E aí a outra amiga, né, vira aqui para a gente que tá mais perto e ela diz, ela disse que amanhã começa a dieta. Qual é a diferença entre as duas falas, né? Nós temos aí, entre os dois discursos, nós temos ali, no primeiro quadro, né, a amiga falando diretamente para ela que ela vai começar a dieta amanhã. E no outro quadrinho, temos então a amiga já passando essa informação, certo? Nós vamos ver então esse exemplo, olha só. Acompanhem comigo. Na personagem 1, ela diz, né? Amiga, amanhã eu começo a dieta. A primeira fala. E a segunda, da personagem 2. Ela disse que amanhã começa a dieta. A gente percebe aí que na personagem 2, ela meio que intermediou, né, a fala dessa amiga que recebeu a primeira informação. Ela recebeu a primeira informação e aí ela direcionou essa fala para nós aqui que estamos acompanhando, né? Então, nos dois exemplos, nós vimos a intenção do personagem utilizar aí o discurso direto no primeiro quadro, tá? Então, no primeiro quadro nós temos o discurso direto e o discurso indireto no segundo quadro. Mas por que, professor, né? Qual é a diferença? É isso que nós vamos estudar a partir de agora, certo? Vamos ver então essa diferença entre o discurso direto e o discurso indireto, tá? Olha só, antes de nós vermos os tipos de discursos, vamos relembrar um elemento do gênero narrativo muito importante para facilitar a nossa compreensão. Nós sabemos que o texto do gênero narrativo conta, que o texto, né, do gênero narrativo ele conta uma história e que possui um enredo com alguns elementos. Mas nesta aula nós trabalharemos apenas com o narrador. Nós temos então aí vários elementos, né, vários elementos, né, dentro do gênero narrativo. Mas em específico nessa aula nós vamos ver apenas o narrador, tá bom? Vocês vão entender por quê no decorrer da aula. Vamos ver então quem é o narrador? Olha só, o narrador é a voz narrativa, tá? Isto é, aquele ou aquela que conta uma história, né? Que vai contar, então, uma narrativa
para a gente. Portanto, não devemos confundir essa voz com a voz do autor, pois ela se configura também em uma estratégia ficcional. Tá? Pausa aí, rapidinho, olha só. Nós não podemos, muitas vezes a gente confunde, né, que o autor do texto é o narrador, e nem sempre. Tá? Eu posso ter um narrador como personagem e ele narrar toda a história, né? Então vai ser uma voz diferente ali dentro daquele texto. Eu posso ter um narrador que não vai ser personagem, mas também está na estratégia ficcional, ou seja, da ficção. Não é o autor do texto que é o narrador, né? Vem da parte ficcional. E a partir disso nós temos 3 tipos de narrador. Acompanhem comigo. O primeiro deles é o narrador onisciente, né? Ou onipresente. Ele pode estar ali. Muito bem, os 3 tipos, então, de narrador que nós temos, né? O narrador onisciente e onipresente. Ele pode estar ali, né, acompanhando toda a nossa narrativa, dentro, né, da narrativa, dentro do texto. Ele conhece tudo, ele conhece todos os personagens, ele vai estar presente em todos os momentos, né, ali da nossa narrativa. Nós temos o narrador observador, que é aquele que só observa a história, né? Como se ele contasse apenas a história, sem muita interação, né? Só apenas observando o que se passa, né? Observando o enredo. E nós temos também o narrador personagem, que é aquele que vai estar presente na história, ele vai fazer essa narrativa, né? Vai estar narrando ali, mas ele vai ser um personagem também dessa narrativa. Ok? Então, por que eu trouxe esses 3, trouxe o narrador e mostrei para você esses 3 tipos, né? Porque a voz da nossa narrativa, o discurso que vai aparecer ali na nossa narrativa, ele depende do narrador, né? De como que o narrador vai empregar isso, então, lá no nosso discurso, tá bom? Para o discurso ser direto ou indireto. Nós vamos começar, então, agora vendo o conceito do discurso direto, tá bom? Olha só, no discurso direto, o narrador ele dá uma pausa na sua narração e passa a citar fielmente a fala do personagem. Tá? Então ele está narrando, o narrador ele vai narrar a história dele, né? Vai estar contando ali a história dele, e aí ele pausa a narração e diz exatamente, né? Coloca ali a fala exatamente do personagem, ou seja, ele cita fielmente o que o personagem falou, tá bom? O objetivo desse tipo de discurso é transmitir autenticidade e espontaneidade, tá? Então, o principal objetivo, né, do discurso direto é ele ser autêntico, é ele ser fiel à fala do personagem, o que realmente aquele personagem falou, né? E quanto mais fiel é a fala, mais nós vamos ter autenticidade e mais nós vamos ter espontaneidade, tá bom? Assim, o narrador se distancia do discurso, não se responsabilizando pelo que é dito. Olha só que interessante, né? O narrador tirando ali o corpo dele fora e deixando a fala do personagem, mas é isso mesmo que ele faz, né? Ele vai se distanciar desse discurso e ele não vai se responsabilizar pelo que é dito, porque quem disse foi o personagem e não o narrador, certo? Muito bem, vamos continuar. No discurso direto, os personagens de uma história, eles ganham vida, né? Pois eles falam, se expressam, conversam com os outros sem a participação do narrador da história. Isso mesmo, nós temos aí então, né, no discurso direto, os personagens conversando, interagindo, se expressando, né, com falas realmente que são deles, dos próprios personagens. Eles não precisam de ninguém intermediando essa fala, né? Eles não precisam ali de um narrador para intermediar essa fala. Eles falam diretamente dentro da narrativa. Tá? Eles vão se expressar, eles vão conversar uns com os outros, sem que esse narrador interfira, então, ali na história. Tá? O narrador apenas vai cumprir o papel dele, tá bom? Vamos continuar. Temos as características, né, do discurso
direto. Vamos observar com cuidado essas características, porque quando nós formos ver o discurso indireto, nós temos que, né, saber diferenciá-los. Então, quando é que eu utilizo aí o discurso direto? Né, as características, na verdade, do discurso direto. Ele vai utilizar verbos na categoria de send. O que é isso, professor? Ou seja, aqueles que têm relação com o verbo dizer, tá? São chamados de verbos de elocução. A saber, quais são? Olha só. Dissende tem a ver com o quê? Com o verbo dizer. E quais são esses verbos que têm relação com o verbo dizer? Falar, responder, perguntar, indagar, declarar. Né? A maioria desses verbos são utilizados dentro do discurso direto. Ó, exclamar também, né? Nós temos vários, tá bom? Vai utilizar também os sinais de pontuação como travessão, né? Isso aí é o mais comum. A exclamação, a interrogação, 2 pontos e aspas. Quando nós estamos lendo lá uma narrativa, né? Que a gente vê o travessão e aí começa a fala, né? Hoje acordei feliz. Acordei feliz, né? Então, travessão vai introduzir o nosso discurso direto, tá bom, gente? Mais uma característica, então, inserção do discurso no meio do texto. Então, eu tenho ali um narrador, né? Tem um texto, e aí eu vou introduzir o discurso no meio desse texto. Então, não necessariamente vai ser numa linha isolada, tá? Numa linha baixa. Eu posso estar normalmente com o texto e aí eu insiro essa fala desse personagem dentro do texto, tá bom? Sem estar numa linha separada. Vamos ver então um exemplo do discurso direto. Olha só. Temos 2 pessoas falando ao telefone, né? E aí o personagem diz: "Que bom que você ligou." E aí ela responde: "Estava morrendo de saudade." Teve a interferência de alguém nesse discurso? Não teve. Né? Temos a fala de um personagem ali ao telefone, né? E a outra personagem responde na mesma intensidade, ou seja, eles tiveram aí, né, uma relação, se expressaram, se comunicaram sem a interferência de ninguém. Apenas, né, eles colocando ali, expressando o que eles queriam dizer, né? Que bom que você ligou, estava morrendo de saudades de você, tá bom? Temos outro exemplo. Olha aí, ó, num discurso de formatura, né? Olha só. Prometo honrar os princípios inerentes aos meus serviços e respeitar meus semelhantes com honestidade. Também ele está proferindo essas palavras, né, diretamente ao público, sem a interlocução de ninguém, sem, né, a interferência de ninguém ali no momento da fala. Ele apenas está dizendo, promovendo ali o discurso dele, né, durante a formatura, sem a interferência de ninguém, tá? Então, nós temos o discurso direto. Ok? Entendido? Vamos ver, então, agora o discurso indireto. Isso mesmo. No discurso indireto, o narrador da história interfere, né? Então, olha essa palavrinha aqui que vai fazer toda a diferença para nós diferenciarmos o discurso direto do indireto. Nós temos o quê? Uma interferência de quem? Do narrador da história. Então, no discurso indireto, o narrador da história ele vai interferir, sim. Aonde? Na fala do personagem, né? Proferindo suas palavras. No discurso indireto, nós não encontramos as próprias palavras do personagem. Então, o narrador da história, esse serzinho aqui, vai interferir na fala do nosso personagem com as palavras dele, com as palavras do próprio narrador. Lembram lá agora do nosso exemplo ali das amigas que estavam falando sobre a dieta? Exatamente isso. Nós tivemos um discurso indireto ali, quando a amiga replica, né, a fala da outra amiga
dizendo o que ela ia fazer, que ela ia começar a dieta amanhã. Então, ela reproduziu a fala da colega. Ela colocou com as palavras dela, certo? Ela proferiu ali com as palavras dela a ideia da outra amiga, ou seja, ela interferiu na fala do personagem, colocando ali as suas palavras. Então, nesse discurso indireto, nós não encontramos as palavras do personagem. Nós não vamos ter aí os personagens se expressando, né? Nós não vamos ter os personagens conversando entre si. Nós vamos ter a interferência do narrador nesse caso, tá bom? E as características do nosso discurso indireto, quais são? O discurso é narrado em terceira pessoa, tá? Em terceira pessoa. Algumas vezes são utilizados os verbos de elocução. Por exemplo, falar, responder, perguntar, indagar, declarar, exclamar. Contudo, não há utilização do travessão. Então, vou riscar o travessão aqui. Lá no discurso direto eu tenho o uso do travessão, né? Mas aqui eu não tenho. Nós não vamos ter a utilização do travessão, pois geralmente as orações são subordinadas, ou seja, elas dependem de outras orações, o que não pode ser marcado através da conjunção que, tá bom? Quando eu digo assim, o discurso é narrado em terceira pessoa, é sempre o quê? Qual é a terceira pessoa? Ele ou ela, eles ou elas, né? Sempre vai ter aí, então, essa narração em terceira pessoa, né? Se referindo ali àquela terceira pessoa do verbo, tá bom? Muito bem, nós vamos ver agora, então, o exemplo, né? Exemplos de discurso direto, discurso indireto, né? O que nós estamos vendo agora. Então, quando eu digo assim, os formandos repetiam que iriam cumprir seus deveres e respeitar seus semelhantes com firmeza e honestidade. Viram que, ainda há pouco nós vimos esse mesmo contexto, mas o formando proferindo essas palavras, né? Diretamente com o público. Eu não precisei de uma interferência nesse discurso. Nesse caso que nós estamos vendo agora aqui para vocês, né? Nós temos então a interferência, né? Está em terceira pessoa, ó. Os formandos repetiam, ou seja, eles repetiam. Acabei de falar para vocês, terceira pessoa. Os formandos repetiam que iriam cumprir seus deveres e respeitar seus semelhantes com firmeza e honestidade. É como se o formando estivesse aqui do lado, tivesse acabado de falar, e aí eu vou e falo exatamente o que ele disse, só que com as minhas palavras. Ou seja, teve uma interferência aí na fala do nosso personagem, ok? Próximo exemplo. O réu afirmou que era inocente, né? Então, não necessariamente ali o réu... o réu poderia ter dito, na verdade, né? O réu poderia ter dito, olha, eu sou inocente. Eu teria um discurso direto, porque não tive interferência de ninguém. Mas um discurso indireto, não. Fica dessa forma. O réu afirmou que era inocente, ou seja, ele afirmou que era inocente. Certo? Mais um exemplo. Querendo ouvir sua voz, resolveu telefonar. Cumprimentou e perguntou quem estava falando. Do outro lado, alguém respondeu ao cumprimento e perguntou com um tom de simpatia com quem a pessoa queria falar. Não seria mais fácil ali, né, no discurso direto? Alguém liga, né, resolveu telefonar, ligou, a outra pessoa cumprimentou, né, e perguntou quem estava falando, transformando isso num discurso direto, tá, gente? E aí ela responde ao cumprimento e pergunta ali com um tom de simpatia com quem a pessoa queria falar. Nós podemos transformar esse discurso indireto num discurso direto, né? Como se o discurso indireto ele estivesse descrevendo a cena, né? Está ali dizendo exatamente o que aconteceu com a interferência de uma pessoa narrando, ok? Vamos continuar então, vendo aí basicamente, né, o que é o discurso direto e discurso indireto, resumidamente. O discurso direto e o indireto eles vão aparecer dentro de um gênero narrativo, certo?
Dentro desse gênero narrativo, nós temos vários elementos, mas nós precisamos focar em quem? No narrador, porque a partir do narrador é que nós vamos definir se esse discurso dentro desse gênero narrativo ele vai ser direto ou indireto. Se ele for direto, eu tenho que ter a fidelidade à fala do personagem, ou seja, exatamente o que o personagem está falando, pensando ou falando, eu preciso colocar ali naquele texto, ou seja, o narrador precisa colocar ali naquele texto. Se o discurso é indireto, o narrador da história ele vai interferir na fala do personagem, né? Então não vou ter mais a fidelidade à fala do personagem. Por quê? Porque o próprio narrador já fez essa interferência, ou seja, ele modifica ali aquele discurso e coloca com as próprias palavras dele, né? E não com as dos nossos personagens, tá bom? Muito bem, nós vamos ver agora um quadro bem interessante, que é quando a gente começa a fazer essa transição aí das pessoas do discurso. Como é que eu posso fazer isso, professor? Olha só. Na mudança das pessoas do discurso, né? Quando eu quero mudar do discurso direto para o discurso indireto. Então, discurso direto, eu utilizo a primeira pessoa. É aquela pessoa ali que está falando, né? Lá na história do réu. Eu sou o culpado, eu sou o inocente. Primeira pessoa. Quando eu mudo, né? Quando eu quero mudar para o discurso indireto, eu utilizo o quê? A terceira pessoa, tá bom? E não mais a primeira pessoa. Os pronomes utilizados no discurso direto, né? Eu, nós, passam para o discurso indireto como ele, ela, eles ou elas, terceira pessoa, né? Então, sempre direcionado para o outro no discurso indireto. E no discurso indireto, não. Direcionado aqui para mim, né? Para o eu, ou para o nós, tá bom? No discurso indireto, quais são os pronomes que nós utilizamos, né? O me, mim, comigo, nos, conosco. Quando eu passo para o discurso indireto, então eles passam para ele, ela, eles ou elas, lhe, lhes, se, si, consigo, o, os, as, tá bom? Eu mudo, né? Faço essa mudança aí do discurso direto para o nosso discurso indireto. No discurso direto, eu utilizo os pronomes meu, meus, minha, minhas, nosso, nossa, nossas, tá? E aí, passando, né, para o discurso indireto, passam para seu, suas, sua e suas, tá bom? Quando eu quero transformar, então, aí o meu discurso direto para discurso indireto, nós vamos passar por essas mudanças, tá bom? Nós temos também mudança na pontuação das frases, né? Olha só. No discurso indireto, eu vou ter frases interrogativas, né? Passo então para frases declarativas. Na interrogativa eu utilizo a interrogação e na declarativa eu utilizo o quê? O ponto. Frases exclamativas, eu utilizo a exclamação, né? O ponto de exclamação. No discurso indireto, essa mudança, né? Acontece quando eu coloco também um ponto final. E as frases imperativas, né, que eu posso utilizar a exclamação ou o ponto, eles sempre vão passar também para frases declarativas com o ponto, tá? Passam para frases declarativas. A gente tem essa mudança de pontuação também no discurso direto, né, quando eu vou mudar para o discurso indireto, certo? Nós temos também mudança nos advérbios e nos adjuntos adverbiais, tá? Então, no discurso direto, nós sempre vamos utilizar ali o que é mais atual. Então, ontem, né, o hoje, o agora, o amanhã, aqui, aí, cá, este, esta, isto. Então, quando eu faço essa mudança do discurso direto para o discurso indireto, né, nós vamos ter essa alteração, já serão outros termos. Então, quando eu digo ontem, não vou utilizar ontem. Ontem eu utilizo o discurso direto. No discurso indireto, né, passa para no dia anterior. Fica até mais bonito, né? Fica até mais chique dizer assim, ó.
No dia anterior, nós estudamos o quê? Exatamente. Agora, se eu digo assim, ontem, fica algo mais, né, mais coloquial. Acho que no dia anterior fica bem mais interessante. Quando a gente diz assim, hoje, né, passa para o quê? Naquele dia. Posso utilizar aí também esse termo. Agora, eu passo para naquele momento. Naquele momento, ela estava debilitada, né? Naquele momento, ele não estava podendo responder ao seu chamado. Olha que coisa poética, né? Fica até mais bonito aí no discurso indireto. Ao invés de eu utilizar o agora, né? Amanhã, no dia seguinte. Então, no dia seguinte, ele irá ver a sua amada. No dia seguinte, não haverá aula, né? Vamos trazer aqui para a nossa realidade. Inclusive, né? No dia seguinte não haverá aula. Então, amanhã não haverá aula. O aqui, ali, aqui, aí, o cá passam para ali e lá. Né? Este, esta, isto passam para aquele, aquela e aquilo. Então, vejam que dentro do discurso indireto, eu utilizo, né, aqui, ó, vários termos que quando eu mudo para o discurso indireto ou quando eu quero utilizar somente o discurso indireto, eu vou utilizar também outros termos que são adequados, né, no nosso discurso indireto, tá bom? Então, temos essa mudança do discurso direto e do discurso indireto sempre, tá? Utilizem, então, esses termos quando vocês querem fazer essa mudança do discurso direto para o indireto. São os advérbios e os adjuntos adverbiais que nós utilizamos, tá bom, pessoal? Bom, aprendemos um pouquinho mais, então, sobre, né, os discursos direto e indireto. Não podemos esquecer que o narrador ele é parte muito importante na hora de nós colocarmos em prática, né, quando nós estivermos escrevendo dentro de um gênero narrativo esse tipo de discurso, né, qual o tipo de discurso utilizar, vai depender do narrador. Lembrando que o discurso direto é aquele que não tem interferência do narrador, é o personagem falando diretamente, interagindo, conversando diretamente, e o discurso indireto ele já tem a interferência do narrador, né, já não vai ter aí os personagens conversando, né, falando, se expressando comumente, ok, pessoal? Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, aprendido um pouco mais sobre o discurso direto e indireto, e eu volto numa próxima oportunidade. Até lá. Tchau, tchau.